bem naquele. Olha lá, ó, tá vendo que muda? Ó? É aquela vegetação que a gente classificou como baixa mesmo. Tá vendo que muda? No pote vai ser outra coisa. Mas a gente não pode deixar de mostrar isso aqui, ó. Mas entendeu? Olha aqui, ó. Não, mas isso aí as áreas alagadas vão ser as assim. Áreas baixas são tudo isso daqui, é tudo Paratudal. O meu nome é Danilo, eu sou professor da UFMS e coordenador do projeto NOLED. O projeto NOLED é um projeto que pretende estudar o efeito do fogo e da inundação nos seres vivos do Pantanal e da bacia do Alto Paraguai. Ele é um projeto diferente por alguns motivos. Primeiro, por estar sendo feito dentro de uma terra indígena, que é uma área pouco estudada, né, apesar de ser uma área bem grande. E também porque ele não vai ver apenas o efeito pós-fogo, né? A gente vai manejar o fogo para tentar usar o fogo como aliado na preservação. O fogo é um componente natural do Pantanal e do Cerrado, então ele sempre esteve presente. E muitas vezes as tentativas de manejar ele, né, não foram bem sucedidas. Então a gente pretende estudar quais dos possíveis estratégias de manejo são mais adequadas para essa região. Esse trabalho teve início no desenho experimental do projeto NOLED. Para fazer o desenho experimental na terra indígena Caduel, nós tivemos que mapear 18 anos da área queimada em toda a terra indígena. A partir desse mapeamento de 18 anos, nós separamos um período anterior a 2009, que é um período onde não tinha atuação dos indígenas, das brigadas indígenas, e o período posterior a 2019, que é onde eu tenho já a atuação dessas brigadas indígenas na terra indígena. A partir dessa separação entre os dois períodos, com e sem as brigadas indígenas, nós conseguimos comparar esses padrões de incêndio para esses dois períodos e também relacionar esses padrões, a diferença entre esses padrões, com outras variáveis, como por exemplo a variável climática. A redução da área queimada e a redução da cicatriz de incêndio indica que antes das brigadas, os incêndios eles atingiam áreas muito maiores. Um único incêndio poderia atingir uma área muito maior. E quando eu passo a ter a brigada de incêndio dentro da terra indígena, esse único incêndio, ele passa a atingir uma área bem menor do que atingida anteriormente. A Brigada Indígena Caduel, ela é composta somente por indígenas do território Caduel e eles atuam especificamente, obrigatoriamente dentro do seu território. E dessa forma, a gente consegue ter um resultado muito mais concreto, porque são pessoas que conhecem o território, conhecem as pessoas que estão lá, e além disso, eles têm uma carga de conhecimento sobre o uso do fogo que vem de gerações atrás de gerações, e esse conhecimento somado com o conhecimento técnico científico que a gente tem levado lá para dentro da terra indígena Caduel, a gente consegue somar esses conhecimentos e traçar estratégias mais condizentes com a necessidade social, cultural e econômica daquela comunidade e também respeitando a questão ambiental da presença do fogo dentro daquele território. E no caso da terra indígena Caduel, a gente está falando tanto de Cerrado quanto de Pantanal. Bom, o que a gente pôde perceber em relação aos grandes mamíferos é que eles não são afetados pelo regime de fogo na terra indígena Caduel, provavelmente pelo fato deles serem bastante móveis, eles conseguem explorar diferentes ambientes e locais onde com diferentes históricos de queima, né? Que é a mesma coisa que acontece para as borboletas, né? As borboletas também, por serem bastante móveis, elas conseguem se deslocar em áreas com diferentes regimes de fogo e
não foram afetadas pelos regimes de incêndio. Bom, já em relação às aranhas, elas são afetadas tanto pela frequência de incêndio como pela inundação. Então, quando você tem diferentes regimes de fogo, você vai ter um número diferente de espécies de aranha. O mesmo a gente pode observar para inundação. Então, áreas que estão sob diferentes regimes de inundação vão ter um número diferente de espécies de aranhas. Recentemente, nós tivemos um estudo da minha tese de doutorado publicado em uma revista de alcance internacional, e nesse importante artigo nós mostramos o papel da manutenção de diferentes regimes de fogo no sentido de promover a diversificação de padrões fenológicos por plantas arbóreas e não arbóreas, ao passo que a homogeneização de regimes de fogo em uma única paisagem pode implicar em escassez acentuada de recursos em determinado período, não havendo um único regime de fogo capaz de promover expressivo aumento da floração e frutificação, seja por plantas arbóreas ou não arbóreas de forma significativa. Além disso, tem um outro ponto do projeto, que acho que a gente teve um êxito bastante grande, que foi na comunicação científica, né? Então, nossos resultados, nossas ações foram sempre divulgadas pela nossa equipe de comunicação e com isso, através de podcasts, de vídeos, de textos no nosso site, né? E com isso a gente foi muito procurado, né? Então os integrantes do projeto foram procurados diversas vezes para agências de notícia nacionais, internacionais. Bom, como coordenador eu avalio que o projeto Knowledge foi, assim, conseguiu cumprir, né, os seus objetivos iniciais e ainda teve outros objetivos que não estavam previstos na proposta, que a gente conseguiu atingir. A gente conseguiu provar que o manejo do fogo realmente é eficiente no combate a incêndios, né? Tanto que os resultados do nosso projeto entraram no plano de ação de manejo integrado do fogo no bioma Pantanal, né? Então, assim, uma realização bastante importante do projeto, né? Ainda nesse quesito de políticas públicas, a gente também foi consultado na elaboração da lei do MIF, do Manejo Integrado do Fogo, né, de Mato Grosso do Sul, e também no Estatuto do Pantanal, né?